Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz, receituário de sempre. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham hype se essa opção estiver disponível e se quiser apoiar o nosso trabalho, você pode fazê-lo pelo link do LivePix aqui na descrição. O vídeo de hoje é singelo e trata de um tema sobre o qual eu pensei muito antes de falar. E na verdade, ele é mais um vídeo talvez de contra-análise do que um vídeo propriamente de análise. Eu explico. Recentemente, o Brasil foi eliminado contra a Noruega na Copa do Mundo e as pessoas saíram em busca de culpados para a eliminação. E como não poderia deixar de ser, já surgiram, principalmente no Twitter, teóricos que atribuem essa derrota à religião da maioria dos jogadores. Pelo fato de eles serem evangélicos, a seleção não teria ido bem na Copa do Mundo. Isso seria um produto das crenças neopentecostais que tolhem a liberdade dos jogadores, que os tornam elementos de uma máquina e que não lhes permite exercer toda a sua criatividade e a liberdade necessária para surpreender os adversários na partida. Essa explicação é, de um lado, extremamente simplória e de outro, extremamente superficial e até remota. Primeira coisa importante, não faz sentido quando você vai analisar um jogo de futebol apelar a um elemento transcendente sem que primeiro você tenha ao menos esgotado os elementos imanentes da partida. Não faz sentido apelar a um fator religioso se você, com os elementos do campo, consegue explicar de forma satisfatória o que aconteceu. Evidentemente que os fatores transcendentes participam dos fatores imanentes, sem dúvida, mas nós temos de entender que o mais próximo precisa ser aquilo que explica. Você não pode apelar a uma causa remota sem fundamentar o porquê desse apelo. E no caso da seleção brasileira, foi evidente que a atuação do time não correspondeu à atitude de uma seleção que deseja se classificar. Não correspondeu à atitude necessária para vencer o time adversário. Isso se deveu a erros táticos, se deveu a erros individuais, erros que decorrem de nervosismo, erros que decorrem de uma falta de costume dos jogadores em estar diante de um momento decisivo e lidar com a responsabilidade de representar um povo que é muito exigente. Em termos de futebol, o brasileiro é exigente. O brasileiro quer sempre se sagrar campeão do mundo. E tudo aquilo que está abaixo desse mínimo é rejeitado, é visto como inferior. E os jogadores têm uma certa dificuldade em lidar com essa questão, com essas questões, melhor dizendo. Sem contar que a maioria das pessoas ainda não compreende que houve um deslocamento do eixo do futebol. Hoje o futebol de clubes é muito mais importante que o futebol de seleções. E existe um conflito entre a FIFA e a UEFA, principalmente, a respeito de qual competição deve ter o protagonismo. Porque a UEFA quer sempre colocar a Champions League enquanto o produto máximo do futebol, enquanto o torneio principal, aquele torneio que é o coroamento da carreira do jogador, enquanto a FIFA sempre busca exaltar a Copa do Mundo e exaltar competições que pertençam a ela. A própria tentativa da Copa do Mundo de Clubes, realizada no ano passado, é uma mostra de que essa guerra FIFA-UEFA é uma tensão que existe hoje entre o futebol de clubes e o futebol de seleção. Evidentemente que hoje o futebol de clubes é mais importante porque ele acontece com mais frequência. Os jogadores hoje, eles são muito mais preocupados com a própria imagem e muito mais preocupados também com a sua relação perante o clube. Então, o que eles vão fazer vai ser sempre no sentido de estar bem perante o clube, estar bem perante a sua fonte pagadora. E, muitas vezes, se isso implica um desgosto, se isso implica uma certa antipatia com relação ao torcedor, o jogador assume esse risco. Ou ele considera que essa antipatia não vai se manifestar no seu cotidiano. Mesmo porque existe todo um trabalho de blindagem, um trabalho de resguardo dos jogadores com relação às críticas que se dirigem a eles na imprensa. O que é um trabalho necessário, considerando que o jogador é sempre uma pessoa muito suscetível a críticas. Do mesmo modo que qualquer pessoa muito exposta. É difícil você não se sensibilizar ou você não se irritar perante um crítico. E os jogadores vivem esse drama
E eles preferem, muitas vezes, desagradar a essas pessoas que não chegam até eles, a desagradar os clubes com os quais eles têm uma relação, não nos esqueçamos, entre patrão e funcionário. O jogador vai sempre necessariamente se esforçar mais para agradar o clube. E isso não é uma crítica pessoal, é uma questão de fonte de renda, uma questão de sobrevivência. Essa relação mais próxima com a seleção, ela hoje não existe tanto porque muitos jogadores, eles às vezes nem sequer chegam a fazer categorias de base no Brasil. Eles vão para a Europa, eles jogam em ligas de outros países, eles não têm uma relação próxima com a torcida, mesmo porque eles saem muito cedo. Eu diria que é muito difícil você desenvolver uma relação próxima com um torcedor, se tornar ídolo dentro de um clube, quando você só vai jogar por ele por 2 anos. A não ser que se trate de 2 anos mágicos da história de um clube, o que é muito raro. Um time de futebol conseguir estabelecer uma hegemonia de ganhar campeonatos por 2, 3 anos e coincidir de aquele jogador estrear profissionalmente naquela época. E claro, jogar no time, compor o elenco, estar presente na maioria das partidas, isso é muito difícil de acontecer. Então essa relação, que antes era muito estreita, porque os jogadores passavam mais tempo aqui, os jogadores se vinculavam a um clube e de fato construíam uma história, e só depois jogavam na Europa, que é mais ou menos o tratamento de uma Liga Saudita hoje. Então, o jogador só vai jogar na Liga Saudita quando ele já atingiu uma certa idade e não consegue mais um lugar em um clube europeu de alto nível. Embora isso também esteja mudando, mas o tratamento geral ainda hoje, com relação às ligas da Arábia Saudita, às ligas de países do Oriente Médio e a própria Liga Americana também, é esse. Então os jogadores encaravam a Europa antigamente sob esse ponto de vista. E hoje essa relação mudou. Hoje o jogador, ele viaja quando faz 18 anos, porque é o que a lei exige, ele joga na Europa, ele constrói uma carreira na Europa, e a relação dele com os torcedores é mediada pela imprensa, é mediada pela internet, pelas redes sociais. Então tudo que chega tem um peso maior porque a internet amplifica as reações negativas e as reações positivas com relação a alguém. Então percebam que só esse deslocamento de eixo já explica muito da relação entre o jogador e o torcedor, o jogador e a seleção. Eu não acho que isso seja uma consequência do neopentecostalismo. Evidentemente que o jogador, ele por ser alguém muito meritocrático e vir de um meio em que muitas vezes o esforço individual ele é muito valorizado, ele tem uma relação muito próxima com as igrejas neopentecostais, porque as igrejas neopentecostais, elas concentram a sua doutrina nessa pregação do mérito do fiel, do esforço do fiel em de fato alcançar a salvação, alcançar a graça de Deus. Mas isso não nos autoriza a daí concluir que a culpa da eliminação do Brasil seja o fato de jogadores serem evangélicos. Acho que a cadeia causal não foi bem estabelecida pelas pessoas. Mesmo porque você vê que o Brasil ganhou Copas do Mundo já sob esse cenário de hegemonia ou de crescimento das igrejas neopentecostais. Basta lembrar de 2002. Já havia um crescimento das igrejas evangélicas em 2002 e o Brasil mesmo assim se sagrou campeão. Mas a relação em 2002 entre clube e jogador, clube brasileiro e jogador brasileiro, era muito mais estreita. Isso mudou à medida que o mercado também foi se voltando para a Europa e cada vez mais os clubes brasileiros viram a necessidade de vender jogadores para gerar receita. E essa questão também vem até da própria Lei Pelé, também, quando houve o fim do passe. Então os jogadores hoje eles podem negociar livremente com os clubes. Não é necessário você ter que negociar com o clube a transferência do jogador. Isso também tornou o mercado mais dinâmico. E naturalmente nesse cenário de disparidade cambial, o Brasil se prejudica, porque a moeda brasileira é desvalorizada. Então vejam que fatores mais imanentes e fatores mais próximos, ou fatores mais transcendentes, explicam com mais facilidade o porquê da seleção brasileira ter fracassado. Eu não acho que só pelo fato de nossos jogadores serem evangélicos, o Brasil necessariamente vá fracassar numa Copa do Mundo. É mais uma questão de... Não acontece de um grande jogador ser formado no Brasil. Isso já entra em outro problema de formação de jogadores, que é muito recorrente. E as pessoas, por exemplo, enchiam o Fernando Diniz de elogios porque ele é um técnico que se preocupa com a formação dos jogadores. Isso aí já é outro problema. E o outro problema também é a questão de o jogador ele ter um
uma saúde mental, ter uma confiança que lhe permita lidar bem com as críticas. Fato é que hoje os jogadores têm uma certa dificuldade. Na verdade, a nossa geração Z, os millennials, têm dificuldade em lidar com críticas. Em muitas vezes perceber que a pessoa que critica não necessariamente tem algo contra você. Às vezes a crítica é por uma atitude sua que pode ser corrigida. E você corrigindo a atitude, a relação de você com a pessoa vai mudar. Falta essa questão. Vejam que a religião, ela não foi necessária para explicar esse fenômeno. E eu acho uma atitude extremamente preguiçosa por parte dos analistas quando vão simplesmente dizer: se o Brasil tivesse outra religião, nós conseguiríamos vencer uma Copa do Mundo. Isso é uma grande bobagem. Nós não sabemos. O Brasil poderia ter outra religião, poderia ser muçulmano e perder a Copa do Mundo. Até porque um país muçulmano jamais venceu a Copa do Mundo. O que não quer dizer que no futuro um país muçulmano não possa vencer a Copa do Mundo. Vejam que o fato de que nunca aconteceu algo na história de uma Copa do Mundo não significa que esse fato não possa acontecer no futuro. Você não pode concluir isso. Você pode concluir que é pouco provável, e mesmo assim a probabilidade pode não ser verdadeira. Você pode dizer que é menos provável, e mesmo assim você precisaria de uma estatística para demonstrar que de fato essa baixa probabilidade ela é causada. De novo, as pessoas confundem correlação com causalidade. Eu poderia dizer para os fãs de futebol que defendem o mata-mata, por exemplo, que o fim do mata-mata no Campeonato Brasileiro implicou o declínio do nosso futebol, sem que isso necessariamente seja verdade. Apenas pelo fato de que, desde 2002, quando aconteceu a última edição do Campeonato Brasileiro sob o formato de mata-mata, até agora, os times brasileiros, a seleção brasileira não logrou grandes feitos. Vejam que é muito simples eu estabelecer essas afirmações sem dar a prova de que uma é efeito da outra, que uma é causada pela outra. Essa forma de pensar é viciada, é preguiçosa e não ajuda a explicar o fracasso do nosso futebol. Então é necessário ter certo cuidado quando nós vamos analisar um fenômeno. Eu trouxe esse vídeo apenas a título ilustrativo porque eu acho que ele interessa para além da discussão futebolística, para mostrar o quanto nós temos de fazer análises fugindo, como eu já tratei em outro vídeo, das hermenêuticas preguiçosas. Dessa hermenêutica preguiçosa que reduz o fracasso da seleção brasileira à religião, que reduz o fracasso da seleção brasileira à orientação política dos jogadores, que reduz o fracasso da seleção brasileira à circunstância do técnico ser estrangeiro. Vejam que essas circunstâncias, elas podem ter acontecido, podem ser verdadeiras, mas não necessariamente elas causam o fracasso da nossa seleção. Então, livremos-nos desses vícios e aprendamos de fato a analisar as questões com lógica e sempre partindo daquilo que é factual e não daquilo que é simplesmente um produto da nossa imaginação. Até o próximo vídeo.